Falar sobre o fim do neoliberalismo. Como será o mundo futuro sob a liderança da China e da Rússia? Ou nós estamos destinados a vivermos sob o eurocentrismo? O europeu acha que ele é culturalmente melhor, ele acha que ele é existencialmente superior, que ele é detentor de uma verdade final. Mas a verdade é que o mundo europeu está chegando ao seu término. O mundo está se reorganizando. Muito bem. A globalização, centrada aí nos Estados Unidos, que por décadas sufocou as nações sob a promessa de um mercado livre, veja, ela está no fim. Esse modelo, a gente sabe que os Estados Unidos herdou o poder, boa parte do poder do Império Britânico, até mesmo o seu Banco Central. O seu Federal Reserve foi fundado basicamente por banqueiros sionistas ingleses, ligados à Casa Rothschild e por aí vai, hein? Esse modelo, que na verdade era a americanização do mundo, com tecnologias, indústrias, bancos e o dólar unificando e dominando tudo, foi desmascarado. O neoliberalismo, que é o seu motor ideológico, não apenas fracassou em entregar prosperidade, mas devastou economias, ou as sufocou ou as impediu, especialmente no sul global, onde está o Brasil. Mas o mundo se reorganiza, as coisas mudam. A transformação é a regra da geopolítica. E o sul global, ele é liderado por potências como China e Rússia. Ele está no centro dessa transformação. Ele aponta para o futuro. Mas para onde vamos? Um mundo fragmentado em blocos regionais? Ou haverá uma liderança no sul? Ou veremos o caos imposto por um Ocidente decaído, em declínio doloroso? Veja, inspirado nas ideias aí de Michael Hudson, esse texto que eu elaborei, ele vai destrinchar como é que a ascensão da China, a resiliência da Rússia e a revolta do sul global contra o neoliberalismo vão redesenhar a economia mundial. Então vamos lá, vocês estão aqui no canal Luz do Fim do Túnel. Eu sou o Helder Araújo, hoje é dia 2 de maio, é uma sexta-feira, estamos em Santos. Então falar sobre o colapso do neoliberalismo e a revolta do sul global. O neoliberalismo, que é, digamos, esse atual sistema de concentração de renda, né, esse sistema rentista, financeirista, né, ele prometeu liberdade e prosperidade, mas entregou maior desigualdade, privatizações predatórias e dependência do sistema lá do FMI, do Banco Mundial. Veja, nos anos 80 e 90 do século passado, o FMI e o Banco Mundial impuseram ajustes estruturais ao sul global, incluindo aí na África, na América Latina e também na Ásia. Veja, ele forçou os países a privatizar os seus recursos, cortar serviços públicos e abrir os seus mercados para as grandes multinacionais, as transnacionais, as grandes corporações do Ocidente. Qual foi o resultado disso? As economias saqueadas, dívidas impagáveis, populações que vão crescentemente empobrecendo. Veja, países como a Argentina, México, a Nigéria, viram suas riquezas naturais e suas indústrias serem engolidas por corporações estrangeiras. A teoria da austeridade, que faz parte do capitalismo, enfraquecia ou mesmo destruía escolas, hospitais, dificultava cada vez mais o desenvolvimento e a industrialização dos países. Essa era neoliberal, ela teve o seu apogeu lá na queda da União Soviética em 1991. Aqui no Brasil enfiaram aqui uma lava-jato que causou prejuízos da ordem de trilhão, destruiu empresas,
sob a desculpa aí de que estava combatendo a corrupção, né? Estava, na verdade, destruindo a política brasileira e destruindo as empresas mais importantes do Brasil, né? Veja que o Brasil é um país que é autossuficiente em petróleo, e, no entanto, nós temos de comprar gasolina de outros países, né? Porque nós não temos refinarias. Então você vê que coisa absurda, né? Você tem todo o petróleo que você... E também você não pode explorar o petróleo. Eu fiz um vídeo só sobre este tema aí, quando eu falei sobre o petróleo no sul equatorial. Dá uma olhada aí, pessoal. O sul global está rejeitando agora o jugo neoliberal. A crítica cresce. Inclusive o nosso canal, junto com vários outros canais, fazem uma crítica contundente, permanente ao modo neoliberal, né? Bom, agora nós temos aí um presidente dos Estados Unidos que está nesse embate aí contra os globalistas, né? No entanto, ele está fazendo isso de uma maneira tremendamente atabalhoada, a meu ver, né? Veja, nações como Brasil, Índia e África do Sul, inspiradas pela China, buscam parcerias que respeitem sua soberania. Os países encontram isso no guarda-chuva chinês. A iniciativa Cinturão e Rota da China, por exemplo, financia a infraestrutura em mais de 150 países. São portos na África, ferrovias na América Latina. Estamos aguardando a Transoceânica sair do papel, hein, presidente Lula? Nós queremos ver esta ferrovia que vai cortar o Brasil, saindo aqui talvez do Rio de Janeiro ou de Santos, ou interligando mais à frente aí no interior, Mato Grosso, e depois vai para Argentina, Chile, talvez até subindo lá para o Peru, para o porto de Xangai, né? Veja, nós queremos infraestrutura, sem as amarras do FMI. Enquanto o Ocidente está muito preocupado em impor sanções, tarifaços, boicotes, condições humilhantes, o Sul global vem encontrando na China e também na Rússia modelos de desenvolvimento que priorizam o crescimento da nação, o crescimento coletivo, a coesão social. O Brasil tem esse grande desafio pela frente. O Brasil precisa de uma reforma política contundente, né? E não de exploração, inclusive de exploração de sua própria classe política, né, judicial, sua própria elite. O Brasil tem um trabalho muito grande aí pela frente. Bom, vamos falar aqui sobre a ascensão imparável da China. A China é a força motriz dessa mudança. A ascensão da China é um marco na história. Em poucas décadas, transformou-se de uma nação agrária em uma grande potência industrial. Como? Veja, de certa forma, ela seguiu mais ou menos o mesmo caminho que os Estados Unidos e a Alemanha já trilharam lá atrás, desde a segunda metade do século XIX. Veja, eles criaram e mantiveram serviços essenciais de transporte, de energia, de saúde, de educação, sob controle e fomento estatal. Veja, no começo, o liberalismo criou muita riqueza, muita produtividade, muito trabalho, muito emprego, muita qualificação, né? Enquanto ela se manteve longe das garras do neoliberalismo, né, e do atroz financeirismo e concentração de renda. Veja, sem uma elite financeira para parasitar a economia com dívidas e juros, ou seja, seguir um caminho semelhante, a China criou seu próprio sistema bancário, sua própria moeda, autofinanciando suas estradas, suas ferrovias, cidades inteiras, né? Bom, hoje o Ocidente, o capitalismo financeiro, transforma tudo em lucro para os bilionários. A China não faz isso, ela usa o seu sistema financeiro para impulsionar o seu povo, o crescimento real das pessoas. Ela investe na sociedade. Por isso que ela se diz um socialismo à moda chinesa. E abandonou o modelo exportador que a tornou a fábrica do mundo. A China não quer mais ser simplesmente a fábrica do mundo, a mão de obra operária do mundo. Ela agora foca no seu mercado interno, ela investe em tecnologia, em sustentabilidade, em qualidade de vida. Aí ela é acusada, evidentemente, de um neomercantilismo, né, pelos Estados Unidos.
Bom, a resposta da China é manter e fomentar a sua política de ganha-ganha, construindo parcerias com o Sul global. Seja no Vietnã, na Etiópia, no Paquistão, a China oferece infraestrutura e comércio, e não dívidas opressivas e impagáveis. Essa abordagem desafia diretamente o neoliberalismo, que vê o desenvolvimento como um jogo de soma zero. No neoliberalismo, o ganho de um e a perda do outro. E isso é uma mentalidade, né? Então, vamos ver a questão da falência do neoliberalismo nos Estados Unidos. Veja, se a China replica o capitalismo industrial que tornou os Estados Unidos uma potência inegável no passado, por que os americanos não conseguem mais competir? Porque o neoliberalismo destruiu a sua economia. Desde os anos 80, os Estados Unidos começaram a privatizar os serviços públicos. Na época do Ronald Reagan, né? Desregularam bancos, cortaram impostos para os ricos, concentraram a riqueza nas mãos de 1% de sua população. Veja, em 1980, os Estados Unidos ainda tinha 60% da sua população na classe média. Hoje, em 2025, 40% da sua população está na classe média, ou seja, a pobreza veio aumentando, né? Uma nação endividada, com uma infraestrutura decadente e indústrias que foram desmontadas. Então, assim, os Estados Unidos, sob o neoliberalismo, ele virou um cassino financeiro. Então, Wall Street lucra loucamente, né? Enquanto os trabalhadores e as pequenas empresas vão tendo uma vida cada vez mais endividada e difícil. Veja, para os Estados Unidos poder competir com a China, eles teriam que desmantelar esse sistema, né? Teriam que reestatizar os serviços públicos, adotar uma tributação progressiva, né? Que não onere as classes baixas e trabalhadoras, né? Eles teriam que financiar o Estado com sua moeda própria, como a China faz, né? Mas isso aí digamos, é um tabu para a elite americana. Por quê? Porque a elite americana está lucrando horrores com a desigualdade. A desigualdade vai crescendo, né? Em vez de competir, eles apostam então em destruir os outros, né? Por exemplo, sanções contra a China, né? Apoio a conflitos em Xinjiang, em Taiwan, uma retórica anti-asiática, né? Sinofóbica, russofóbica, iranfóbica, alimentando o ódio e a violência, já que ele não consegue concorrer. Essa estratégia não é uma competição, é um desespero. Então, o neoliberalismo não apenas quebrou a economia americana, ele corroeu a sua capacidade de inovar ou liderar. Veja a questão da Rússia. A Rússia tem sido um alvo constante do Ocidente. Veja, nos anos 90, sob Boris Yeltsin, a Rússia foi obrigada a abraçar o livre mercado, guiada aí por economistas, por conselheiros do Ocidente. O resultado foi catastrófico. A Rússia teve aquela década terrível, que foi a década de 90. As indústrias foram desmontadas, os recursos naturais foram privatizados por cleptocratas, uma economia que passou a depender de exportações de petróleo. Aí então a Rússia, o neoliberalismo transformou a Rússia, e ele dizia mesmo, é o nosso poço de gasolina, né? O Ocidente zombava da Rússia, né? E a Rússia foi tomada por máfias, por terríveis milícias, hein? Mas surgiu o homem providencial, né? O Vladimir Putin, e a narrativa mudou. Veja, apesar das sanções mais duras da história, a Rússia cresceu. Hoje, ela é a quarta maior economia em paridade de poder de compra do mundo, segundo o Banco Mundial. Como? Putin forçou os cleptocratas, né, os oligarcas, né, os grandes super ricos, a reinvestir os lucros em agricultura, em tecnologia, em defesa, diversificando a economia e investindo no russo, né, na Rússia, no povo, na população, né? Então ela cresceu, ela se desenvolveu. Embora ainda careça de uma teoria econômica robusta, né? Ainda há muita dificuldade na Rússia, mas a Rússia prova que é possível resistir ao neoliberalismo. Veja, para o Sul global a lição é clara, a soberania econômica é possível mesmo sob pressão. Países como o Irã e Venezuela, né, foram sancionados de maneira draconiana,
seguem o exemplo, eles vão buscando autonomia e naturalmente buscam parcerias ganha-ganha com a China e com a Rússia. Então como é que vai ficar aí o sul global? Veja, o neoliberalismo está chegando ao fim. Nos Estados Unidos e na Europa ele só produz estagnação geral e social, desigualdades, crises. No sul global deixou cicatrizes de exploração e subdesenvolvimento. Mas o futuro está sendo escrito por nações que rejeitam esse modelo. A China lidera com parcerias que elevam o padrão de vida, seja da África, seja da América Latina. Veja, as sanções podem ser superadas com resiliência, que é paciência misturado com resistência. Então, o papel do Sul Global é construir economias soberanas, livres do FMI e do dólar. Né? O Ocidente está preso ainda ao neoliberalismo. Né? Veja, o neoliberalismo ele aposta no caos. Veja, sanções, guerras híbridas, divisões regionais. Veja, o Sul Global ele não pode ser um peão nesse jogo. Para os nossos seguidores aqui, a nossa mensagem é urgente. Veja, o mundo unipolar está ruindo, ele já ruiu. O Sul Global está moldando um futuro de cooperação e soberania. Nós temos um verdadeiro inimigo, né? Que é esse sistema que só enriquece uns poucos, né? Enquanto condena bilhões de pessoas à pobreza sistemática e austera. Cabe a nós apoiar a revolução global. Será que o Sul Global vai assumir a sua missão? Bom, agora, continuando aqui a parte final aqui do nosso vídeo. Agora, o Trump diz que as tarifas sobre a China de 145% são muito altas e que é preciso diminuí-las, mas que elas não serão igual a zero. Bom, esses dias eu estava vendo aí os 100 dias do governo Trump. Bom, e lá no gabinete do governo Trump só está vendendo mil maravilhas. Que o plano dele está indo às mil maravilhas, que está tudo excepcional, que os Estados Unidos está se reindustrializando, que a inflação está sob controle, que as pessoas estão entendendo, né? Mas na verdade, posso estar enganado, mas eu acho que até esse momento o Trump não entregou absolutamente nada, né? E fez mais inimigos, né? E as pessoas estão ficando cada vez mais desconfiadas com relação aos Estados Unidos, hein? Bom, agora ele diz que quer ser amigo da China, dizendo que ele quer ser gentil, né? Bom, isso vem logo após semanas de escalada de guerra comercial com as tarifas americanas aí, né? E a China também retaliou, ela não cedeu em nenhum momento. E, bom, os mercados globais estão muito voláteis, subindo e descendo. Há muitas pressões de investidores, né? E os aliados também estão mudando o tom. Veja, o Canadá acaba de eleger um governo anti-Trump e que é liberal, é globalista. Então você vê aí um globalismo nacionalista no Canadá, né? Bom, segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca está considerando reduzir as tarifas sobre a China para uma faixa de 50%. Ou então ela vai escalonar, né? Então você vai ter tarifas menores para certos produtos, por exemplo, os produtos que não representem uma ameaça à segurança nacional. E aqueles itens ditos estratégicos, ele vai ter um preço maior. E essa redução seria parte de negociações com Pequim, né? Mas até o momento nós não vimos negociação nenhuma. Bom, o Ministério das Relações Exteriores da China respondeu no dia 23 de abril, dizendo que os Estados Unidos precisam parar de fazer ameaças, parar de recorrer à coerção, né? E a China se mantém firme e tranquila, aguardando, né? E cuidando lá, no momento em que ela também está num processo penoso aí, hein? De mudanças aí, de ter que dinamizar o mercado interno, encontrar novos parceiros comerciais. Tem muitas fábricas também lá em dificuldades, mas ela indica que não vai ceder, né? Que também está aberta a negociações, mas que não se submete à maneira truculenta do Trump, né? Bom, então o Pequim usa aí a narrativa da resiliência, da resistência, né? E veja aqui na América Latina, projetos aí como o Porto de Xangai, que eu já citei lá no Peru, né?
Veja, o Brasil tem que ir para o lado certo, que é o lado da logística, da diversificação agrícola, do fomento às pequenas e microempresas, né? O Brasil tem muita coisa, muito chão aí pela frente. Precisa facilitar também as questões trabalhistas, as questões de previdência. Enfim, o Brasil tem que ir para um caminho de maior autossuficiência e de maior empreendedorismo, mas sem radicalismos do tipo Milley ou do tipo Trump, né? Bom, as declarações do Trump aí sobre uma possível redução das tarifas geraram um certo alívio, né, nos mercados, depois de semanas de incerteza, né? E depois aí ele anunciou uma pausa nas tarifas por 90 dias, né? Bom, uma desescalada nas tarifas vai beneficiar o Brasil, reduzindo a volatilidade nos mercados globais e estabilizar os preços aí dos nossos produtos. Bom, vamos ver como é que vai ficar essa história, né, pessoal? Na questão de aço, alumínio e etanol, né, o Brasil teve aí uma tarifa de 10%. Talvez daqui 90 dias as tarifas vão aumentar de novo, então toda essa incerteza, veja, a oposição vai crescendo, a oposição ao Trump vai crescendo. No entanto, lá no gabinete dos 100 dias, tudo era maravilhoso. Fiquei assim, tudo é levantar a bandeira e MAGA e América Verde, nós somos excepcionais, o nosso destino manifesto está declarado. E, no entanto, o percentual de pessoas que apoiam menos o Trump está aumentando, né? Ou seja, o apoio ao presidente está diminuindo nos Estados Unidos. Bom, os analistas dizem aí que é preciso evitar uma recessão global. A China se mantém cautelosa. Bom, para o Brasil, então, vai depender aí muito dos termos de um eventual acordo aí. Nós queremos que a ferrovia saia do papel. Enfim, nós precisamos evoluir aí nas negociações globais. Pessoal, então esse vídeo hoje vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, dá o like no nosso vídeo, faz um comentário no canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, canal da livre imprensa, da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão e comunicação. Agradeço aí o apoio de todos. Então até a próxima, pessoal.